Inove, novas atitudes, resultados diferentes. Esse é o tema da nossa série, tema que temos percorrido aí ao longo do mês de janeiro. Nos primeiros 2 domingos que eu estive ausente, o Túlio conversou com a gente sobre a importância de inovar nos empreendimentos significativos e também no cumprimento das nossas responsabilidades. No domingo passado, a gente teve a oportunidade de ouvir pela primeira vez aqui na comunidade o Lucas, e muita gente deu retornos positivos de como foi bom ouvi-lo, né? Ele conversou com a gente sobre a inovação na resolução dos nossos problemas. E a gente vai concluir essa série de início de ano conversando sobre a inovação no enfrentamento dos conflitos. A inovação no contexto dos nossos conflitos, das nossas brigas, das nossas discussões. Como se esse não fosse um assunto tão importante, a gente tem aí de sobra, né? O testemunho de pessoas que estão próximas a gente, do como é difícil lidar com isso dentro de casa, dentro do contexto do trabalho, na vizinhança. Bom, seja qual for o aspecto, a gente vai trabalhar a questão dos conflitos. Existem pelo menos 3 tipos de conflitos. O primeiro é o que a gente pode chamar de conflito intrapessoal. O conflito intrapessoal é aquele que acontece dentro do indivíduo e independe de outras pessoas. São conflitos ligados ao medo, por exemplo, medo de tomar decisões, a ansiedade com relação ao futuro, ou a baixa autoestima. E esses conflitos chamados de intrapessoais acabam gerando muita intranquilidade no nosso coração e muita angústia também. O segundo tipo de conflito são os conflitos interpessoais, entre indivíduos que divergem entre si, que discordam, que acabam tendo uma polêmica entre eles. E o último é o intergrupal, entre os grupos que divergem entre si, grupos de times diferentes, de partidos políticos diferentes, de perspectivas diferentes sobre a construção da sociedade. A gente percebe, por exemplo, muita gente brigando por aí, no contexto da ideologia de gênero com os conservadores, os feministas ou as feministas com aqueles que são mais conservadores também e querem uma sociedade mais predominantemente liderada por homens. Bom, a gente tem diversos tipos de conflito, mas o centro da nossa conversa vai ser aqui, sobre os conflitos interpessoais, tá bom? Existem pelo menos 5 níveis de conflito interpessoal, segundo esse teólogo, pensador chamado Donald Price. O primeiro nível que ele identifica é o nível do apuro. O nível do apuro. Como é que funciona o conflito nesse nível? Bom, em primeiro lugar, o objetivo dos partidos é resolver o problema. Existe uma pendência, existe uma questão, mas ambas as partes estão comprometidas em resolver a questão. Os envolvidos têm a sua opinião própria, eles divergem, mas eles estão abertos a dialogar, eles estão abertos a ouvir a perspectiva do outro, o lado do outro. Eles não têm desconfiança entre si. Ninguém sonega informações, sabe aquela coisa de esconder algumas cartas, de esconder algumas informações? Não, está tudo sobre a mesa, a gente discute de maneira madura, tranquila, e o foco está nesse nível do apuro, sempre no problema. E essa é uma belíssima de uma evidência de boa intenção por ambas as partes. A gente pode dizer que esse tipo de conflito é extremamente normal, extremamente normal. Pessoas têm perspectivas diferentes, elas enxergam um ponto de vista diferente. As pessoas têm personalidades diferentes, a gente funciona diferente, né? Alguns são mais acelerados, outros mais lentos no processamento das necessidades, dos desafios.
Alguns são mais coléricos, mais inflamados, outros são mais introspectivos. Pessoas também têm propósitos diferentes na vida, e tudo isso faz com que o conflito no nível do apuro seja absolutamente normal. Normal. A gente estranha quando a gente vê alguém não tendo esse tipo de problema no ambiente do trabalho, por exemplo, ou dentro de casa. Esses conflitos são importantes. As pessoas crescem em meio aos conflitos no nível do apuro. Em segundo lugar, Donald Price diz que existe o nível da divergência. Esse nível é um pouquinho mais intenso, mais agudo, mais problemático. O objetivo aqui é fazer prevalecer a sua opinião. O foco já não é mais resolver o problema. O foco aqui está em fazer prevalecer o que eu penso, o que eu imaginei, o que eu desejei, as minhas ambições, os meus desejos, as minhas prioridades. A linguagem aqui começa a ser um pouquinho menos transparente. Enquanto no outro nível as cartas estão na mesa, nesse nível o pessoal começa a esconder algumas coisas. Em determinados momentos, mentiras são necessárias para que o meu ponto de vista, para que a minha vontade, para que o meu desejo prevaleça de alguma forma. A questão começa a vazar para terceiros. Um conversa com um amigo, o outro conversa com uma amiga, mais gente começa a ser envolvida nesse imbróglio, nesse conflito. E a solução só parece possível se o outro ceder. Porque eu quero que a minha opinião, meu desejo e a minha vontade prevaleçam. O terceiro nível é o nível da disputa, um pouco mais acirrado, um conflito um pouquinho mais tenso, mais caloroso. Aqui as partes não estão nem aí para o problema. O problema, na verdade, foi um estupim para a gritaria, foi um estupim para os dois se inflamarem, foi um estupim para os dois começarem a agredir um ao outro. Eles agora querem prevalecer sobre o outro e não sobre a questão. Dicotomizações aparecem e, de repente, as pessoas envolvidas começam a perguntar para quem está do lado: mas você está do lado de quem? Do meu lado ou do lado da minha esposa? Do meu lado ou do lado dos meus pais? As ofensas aqui são muito comuns. Você sempre faz assim. Você nunca deixa de agir dessa forma. Todas as vezes. Percebam que aqui as generalizações começam a surgir. E essas generalizações, elas não são inteligentes. Elas são infantis, elas são tolas. A gente reduz a pessoa a um aspecto apenas. A postura da pessoa a uma condição somente. O diálogo é praticamente impossível aqui, porque quem está disputando está como quem luta dentro de um octógono. O lance não é conversar, o lance é derrubar o outro, é finalizar o outro. O quarto nível, um pouquinho ainda mais intenso e perigoso, é o conflito no nível da fuga. E aqui o objetivo das partes é acabar com o relacionamento. A coisa foi complicando tanto que agora eu quero acabar com a amizade, eu quero acabar com a sociedade, eu quero acabar com o meu casamento, não dá mais. Eu quero sair da casa dos meus pais, eu não aguento mais essa convivência. Vencer não é suficiente, o alvo é denegrir o outro. E ao invés de conversar com uma ou duas pessoas apenas, muita gente é envolvida, e o marido acaba sendo mal falado por aí, a esposa acaba sendo mal falada por aí, histórias que não deveriam nunca sair do contexto profissional ou do contexto familiar, começam a sair, começam a transbordar, e o problema vai ficando mais intenso. A única disposição é a da arregimentação de soldados. De um lado, um grupo, um exército do lado do outro, e o conflito está armado. A briga começa a acontecer.
E a solução, a única solução no horizonte é o afastamento. Eu vou dormir no outro quarto. Eu preciso de uma outra cama. Vou passar o final de semana na casa dos meus pais. Eu cansei. Não dá mais. Desse jeito não dá mais. Acredite ou não, existe um outro nível segundo Donald Price. O nível do relacionamento inviável. Aqui a coisa chegou ao seu nível mais extremo. O problema é o mais agudo possível. O objetivo das partes é destruir o outro. Destruir o outro. E você sabe muito bem que existem relacionamentos assim. Às vezes a gente vai empurrando alguns problemas e alguns conflitos com a barriga e eles chegam aqui. O alvo é acabar com o outro, é destruir o outro, é ver o outro chorando. É fazer com que o outro deixe de sorrir. Porque se eu não sorrir, o outro também não tem o direito de sorrir. A violência verbal pode transformar-se em física. Os quadros começam a voar quando a briga acontece, copos se quebram, a voz se eleva no máximo, os vizinhos ficam constrangidos. Os danos podem ser considerados irreversíveis nesse nível. E a única solução é a do divórcio absoluto. Para que você possa visualizar um pouquinho como é que funciona a relação, por exemplo, de um casal nesse nível, eu queria que você prestasse atenção num pequeno vídeo, tá bom? Bom, eu acho que o primeiro passo é a gente buscar entender como é que começou essa briga. A gente buscar aqui o início desse estranhamento. Posso começar? Pode. Acho que tudo começou quando o Rafa pediu o divórcio. Rafa, então você queria se divorciar. Não pedi, mas antes ela me deu um soco na cara. Você então deu um soco no Rafa. Mas antes, eu achei que estava na hora do Brasil saber que o pai dele estava envolvido num esquema de corrupção e agiotagem. Mas antes eu descobri que ela só começou a me namorar pra acabar com a minha família. Mas antes, o pai dele, que é agiota, emprestou um dinheiro pro meu pai a juros altíssimos, de forma que ele não conseguiu pagar, foi ameaçado de morte e teve que se matar na frente da filha de 3 anos. No caso, eu. Mas antes, os antepassados, o povo alemão, tentou exterminar o meu povo num genocídio chamado Holocausto. Mas antes o povo alemão já tinha sido humilhado com uma divisão totalmente arbitrária de fronteiras no Tratado de Versalhes. Mas antes, o próprio povo alemão já tinha iniciado esse ciclo de ódio na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Mas antes, o ciclo de ódio já tinha sido iniciado quando Napoleão invadiu a Prússia em 1806. Mas antes já existia preconceito e perseguição aos judeus no Sacro Império Romano Germânico, muito antes de Napoleão. Acontece que antes, os povos germânicos já tinham sido subjugados e taxados de bárbaros pelo povo romano. Mas antes, Deus disse, haja luz, daí houve luz. Mas antes, o Espírito de Deus já pairava sobre as águas. Mas antes, a gente tinha sido feliz. Isso antes. Muito antes. O texto de Tiago, que era irmão de Jesus e acabou escrevendo uma carta para incentivar a fé cristã, no capítulo 4 fala exatamente a respeito dos conflitos e da importância de nós buscarmos força em Deus para lidarmos com os conflitos, porque se a gente não lida com eles, eles crescem, e se eles crescem com o passar do tempo, eles nos engolem. Tiago diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? De onde vêm? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão
que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Bom, nesse texto, Tiago, o irmão de Jesus, faz primeiramente algumas revelações. Ele revela para a gente algo que nos ajuda a compreender a origem dos conflitos. Como é que essa coisa começou? Da onde isso vem? Como é que as pessoas se alimentam tanto dessa vontade de fazer perpetuar os conflitos? E num segundo momento ele apresenta algumas atitudes que nos ajudam a evitar conflitos que são absolutamente desnecessários. Qual a origem dos conflitos interpessoais? Em primeiro lugar, Tiago diz que os conflitos têm origem na inimizade estabelecida com Deus. O primeiro conflito não é o conflito entre marido e mulher. O primeiro conflito não é nem de longe o conflito entre pai e filho, entre patrão e empregado, entre companheiros de trabalho que tentam puxar o tapete um do outro, entre vizinhos que não se toleram. O primeiro conflito foi o conflito contra Deus. Tiago está trazendo aqui à nossa memória algo que aconteceu lá no passado, quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, tomaram a decisão de desobedecer a Deus e viverem a partir dos seus próprios pensamentos, das suas próprias vontades, dos seus próprios caminhos. Eles fizeram essa opção e ali eles romperam com o Criador. Ali eles estabeleceram uma relação de inimizade com o Deus que os havia criado. Todos os seres humanos que nasceram depois daquela decisão fatídica da desobediência dos nossos pais, nasceram também em inimizade contra Deus. E o DNA dessa inimizade contra Deus é que tem feito dos seres humanos gente muito propícia aos conflitos maldosos, aos conflitos que são perpetuados, aos conflitos que ferem, aos conflitos que expurgam, que afastam, que jogam as pessoas para longe da gente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Esse negócio das gritarias, das brigas, dos conflitos terríveis, começou quando os nossos primeiros pais se afastaram do Senhor. O afastamento de Deus, a fonte de todo amor, de toda graça, de toda bondade, coloca tudo em desequilíbrio, tudo. E nós já não estamos vivendo, desde aquela época, no ideal proposto pelo Senhor. O texto fala a respeito de nos tornarmos inimigos de Deus e amigos do mundo. Mas o que isso significa? Na Bíblia, o termo mundo é usado primeiramente em seu aspecto geográfico, como referência a uma criação de Deus, planeta. Definitivamente,
Deus não está se queixando de nós nos envolvermos com o planeta, de estarmos no planeta, certo? Porque Ele mesmo disse, eu não peço que os tire do mundo, Jesus orou assim, não peço que tire os meus filhos do mundo. Uma outra expressão para mundo na Bíblia nos remete a esse aspecto cultural, como uma referência aos costumes humanos, mundo igual a cultura. Definitivamente, Deus também não se irrita com essa história de nós nos envolvermos com os elementos saudáveis da cultura. Jesus, quando entrou na história da humanidade, ele vestiu a roupa da cultura. Ele comeu da comida da cultura, ele bebeu a bebida da cultura, ele se envolveu na medida saudável com a cultura e com os elementos que são positivos presentes na cultura. Mas é exatamente no último termo que nós temos na Bíblia, que nos remete à ideia de mundo, que nós temos o problema. É quando o mundo é usado em seu aspecto ético, as coisas do mundo como referência expressa ao pecado, as coisas que desagradam ao Senhor, que desagradam a Deus. Os nossos primeiros pais fizeram a opção de desobediência, o conflito entra na história da humanidade e então todos nós começamos a nos apropriar de valores, de princípios que não têm nada a ver com os valores e princípios ensinados pelo Criador. Em segundo lugar, Tiago diz que os conflitos interpessoais têm origem nas paixões mesquinhas do coração do ser humano. Paixões mesquinhas. A gente sempre acha que o problema está com o outro. Às vezes a gente sempre acha que o problema está com as circunstâncias. A gente saiu fora de si. Não, no meio dos conflitos é que a gente revela quem na verdade a gente é. É no meio dos conflitos que vem à tona algumas bobagens que não deveriam estar dentro do nosso coração. Que paixões são essas? Primeiramente, a cobiça das coisas. As coisas têm feito pessoas se apaixonarem demais, e por conta da paixão pelas coisas, brigas e conflitos dos mais variados surgem. É o que acontece, por exemplo, quando alguém mais velho, rico, morre. E os filhos ficam desesperados, se esgoelando para ver quem fica com a melhor parte, a melhor parcela daquilo que o falecido deixou. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir um filme que ainda está no cinema, que fala a respeito da vida de um homem muito rico. Um homem que, por conta da riqueza, acabou se afastando da esposa, depois acabou se afastando dos filhos, depois acabou se afastando dos netos, até que num determinado momento, um dos netos desse multibilionário ligado ao petróleo foi sequestrado. E no dia que ele recebe a ligação, um secretário diz assim, olha, eu estou com um telefonema aqui, disseram que sequestraram o seu neto. Ele está contando o dinheiro que ele acabou de receber e ele diz, eu não posso fazer isso agora, eu estou ocupado. Eu estou ocupado vendo os meus lucros, eu estou ocupado vendo os meus negócios. Diga para ligar depois. E a pressão começa a ser acentuada porque os sequestradores querem dinheiro, e ele não quer pagar absolutamente nada pelo sequestro do neto. Os sequestradores então arrancam uma orelha do menino e mandam a orelha por envelope. E aí o bilionário fica um pouco mexido. E ele começa a considerar pagar alguma coisa que pudesse ser deduzível do seu imposto de renda. Até que ele percebeu que não muita coisa podia ser deduzida do imposto de renda, então ele não faz isso, não paga o sequestro. E o neto começa a sofrer, a ser mutilado. É uma revelação de como o amor pelas coisas, a cobiça pelos objetos, pelo carro,
pela casa, pelas propriedades, pelas roupas, acaba sendo motivo de problema, discussão e conflito. A inveja das pessoas também. Vejam só, o versículo 2 diz: vocês matam e invejam. Tem até aquela expressão cultural que diz que inveja mata. E mata mesmo, né? Talvez a melhor história que nos leve a entender essa coisa da inveja é o que aconteceu com Mozart e Salieri. Muitos aqui conhecem essa história. Mozart era um grande músico, um músico por excelência, um músico por natureza, alguém que transbordava notas musicais, que vivia num universo completamente diferente do universo dos outros mortais. Quando Salieri, que era um homem esforçado e um grande músico, mas um músico esforçado, teve que ter contato com Mozart, a inveja se estabeleceu. Como é que Deus pode dar para uma outra pessoa um dom mais belo do que o dom que deu a mim? Como Deus pode dar a alguém tão devasso quanto Mozart uma alegria tão grande na hora de compor, de tocar e de fazer arte, e não dar isso na mesma proporção a mim? Durante a vida, Salieri foi completamente consumido pela inveja. E ele deixou de viver, de celebrar o que ele fazia de bom, porque ele se media o tempo todo na vida de uma outra pessoa. Por último, a ambição por prazeres. O versículo 3 diz: vocês pedem, e pedem para gastarem seus prazeres. Tem gente que pede coisas para o Senhor, que pede coisas para Deus, mas o único alvo das benfeitorias pedidas sou eu. Minha vontade, os meus desejos, sem nenhum tipo de preocupação intensa, sincera e profunda com as necessidades do cônjuge, dos filhos, dos vizinhos, daqueles que são próximos e que estão passando por necessidade também. Cobiça das coisas, inveja das pessoas e ambição por prazer egoísta são exatamente problemas que existem no coração humano, que dão origem aos conflitos. A inimizade contra Deus e as paixões distorcidas e desenfreadas dentro do nosso coração. Depois de revelar isso, Tiago, irmão de Jesus, faz questão de apresentar algumas atitudes inovadoras que nos ajudam a lidar com os conflitos desnecessários, e aí a gente começa a aprender um pouquinho com Tiago. Tiago diz assim: submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus. O que ele está tentando ensinar para a gente? Ele está tentando ensinar que a primeira coisa que a gente precisa fazer é resolver o problema com a primeira pessoa com a qual a gente teve problemas. Conflitos com o Senhor, com o Deus Criador, porque se a gente não se acertar com o Criador, se a gente não se arrumar com Deus, se a gente não resolver as pendências que existem na nossa relação com Ele, a nossa vida vai ser uma sucessão de problemas, de gritaria e de situações indesejáveis que ferem os outros e que ferem a gente também. Submetam-se a Deus. Resolvam o problema que vocês têm com Deus. É preciso resolver primeiramente o conflito com Ele, mas a pergunta que fica é: como? Como eu vou resolver o conflito com o Senhor se com sinceridade eu olho para a minha vida e para a minha história e eu percebo tanta bobagem na minha trajetória? Como é que eu vou me ajustar com o Senhor depois das coisas que eu disse para minha esposa ou para o meu marido? Como é que eu vou me ajustar com Deus depois do que eu fiz a alguns dos meus funcionários? Como é que eu vou me ajustar com Deus? Como?
Se tantas coisas dão para o Senhor motivo suficiente para Ele ficar distante de mim e nunca mais olhar na minha cara. A boa notícia é que a Bíblia diz que não somos nós que precisamos resolver esse problema. Mas é o próprio Deus, a pessoa ofendida ao longo dos últimos anos por todas as bobagens que a gente fez, que toma a iniciativa de resolver esse problema. E como Deus tomou essa iniciativa? Enviando o seu Filho Jesus ao mundo para que Ele então pudesse levar sobre Ele todas as bobagens que a gente disse, todas as coisas que a gente deixou de fazer em profunda omissão, tudo aquilo do qual a gente tem vergonha, tudo aquilo que a gente tem vergonha, inclusive, de contar para as pessoas mais próximas. Deus pegou todas essas coisas, toda essa sujeirada, e jogou em cima do Filho dele. Um ser humano completamente perfeito, levando a nossa imperfeição, levando a nossa culpa. E então, todos os espinhos que perfuraram o nosso Mestre, a lança que rasgou o seu lado, os pregos que furaram as suas mãos, e acabaram de uma vez por todas com a sua vida, foram feridas que deveriam vir sobre nós, mas foram sobre Ele. E ali nós recebemos o perdão. Todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus e se submetem a Ele se tornam perdoados diante de Deus. E têm o seu problema completamente resolvido com o Pai. Completamente. E agora aqueles que são discípulos de Jesus são convidados a uma vida diferente, a uma vida mais parecida com a vida de Jesus, que foi manso e que foi humilde, e que lidou com os conflitos da vida de maneira muito especial. A segunda atitude que a gente é convidado a ter, segundo Tiago, nesse texto que nós lemos, é a resistência ao diabo. A resistência ao diabo, presta atenção nisso. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu sei, tem coisas que a gente não consegue ver, tem coisas que a gente não consegue apalpar, e fica difícil a gente crer em coisas que a gente não consegue ver e apalpar, mas a Bíblia diz que existe um inimigo com o qual nós lutamos o tempo todo, que é invisível. E é ele que está por trás de muitos dos nossos conflitos conjugais, com os filhos, com os amigos. É ele quem está ali, forjando, criando ciladas. Tiago diz: resistam ao diabo. A palavra diabo significa literalmente do grego aquele que divide, aquele que separa, aquele que coloca duas pessoas em lugares diferentes, aquele que quebra a comunicação, aquele que inviabiliza qualquer tipo de amizade e relacionamento. Nós temos um inimigo, segundo a Bíblia, que semeia dúvidas com relação à intenção das pessoas. É isso que aconteceu. Não deixa passar, não. Porque essa pessoa sabia o que estava fazendo. Não foi por acaso, não foi sem querer. Não deixa passar. É esse tipo de voz, é esse tipo de palavra que o nosso inimigo usa para arrebentar com a gente. Ele também intensifica a gravidade daquilo que fizeram com a gente. Às vezes são coisas bobas que alguém faz contra a gente, mas ficam enormes. Quem intensifica isso? Quem torna isso grande? Quem fica na nossa orelha dizendo: não esqueça, não esqueça, não esqueça?
Foi sério demais. Você não pode ser bobo. Você não pode deixar as pessoas fazerem isso com você. Ele também nos relembra constantemente aquilo que deveria ser esquecido. Tem coisas que a gente deveria ter esquecido. E tem coisas que a gente, inclusive, poderia ter esquecido. Por serem pequenas, bobas, tolas. Mas a gente não esquece. Elas sempre vêm à tona. Elas sempre aparecem como um fantasma naquela calada mais escura da noite para nos atormentar. E Ele também é aquele que defende a impossibilidade de oferecermos o perdão. Como é que é? Perdoar. Perdoar não é justo. Perdoar não é justo. É deixar livre uma pessoa que te feriu. Não faça isso. Bobagem. Tiago diz: submetam-se a Deus. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo, pois ele planeja e articula a destruição dos relacionamentos de vocês. A terceira atitude é a atitude da revisão de vida. Pecadores, limpem as mãos. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Em meio aos conflitos, a gente tem que aprender um pouquinho sobre a gente. Em meio aos conflitos, a gente precisa perceber que as nossas mãos nem sempre estão tão limpas quanto a gente gostaria que estivessem. Às vezes elas estão sujas de sangue. Às vezes os nossos lábios estão marcados pela passagem de palavras que não deveriam nunca ter saído dos nossos lábios. Algumas das nossas tramitações nunca deveriam ter feitas, e elas aconteceram. E a gente está manchado. E isso precisa mudar. Alguma coisa precisa mudar dentro da gente, e é isso que eu chamo de revisão de vida. O processo de revisão de vida requer a elaboração de um inventário dos nossos erros. Ninguém muda de vida, presta atenção nisso. Ninguém muda de vida antes de encarar os próprios pecados. Ninguém. Ninguém muda de vida sem antes mergulhar na ambição egoísta do próprio coração. Ninguém muda de vida sem antes encarar o quanto ama as coisas e o dinheiro. Ninguém resolve absolutamente nada e muda de vida sem antes abrir aqueles quartos escuros do coração e da alma que precisam ser abertos, verdadeiros porões, aonde a gente guarda coisas que não deveria guardar. É preciso elaborar um inventário disso. E é preciso, em segundo lugar, se arrepender sinceramente diante de Deus. Com se arrepender sinceramente diante de Deus, eu estou me referindo aqui a deixar a companhia de todo mundo, a entrar no quarto, trancar a porta e dizer: Deus, eu quero conversar sobre algumas coisas que eu descobri dentro de mim, que eu não gostaria que estivessem lá dentro. Eu tenho vergonha de dizer algumas dessas coisas, mas eu quero me arrepender delas diante do Senhor. Eu lembro de uma vez ter parado para fazer isso, e eu peguei uma folha de papel e eu me dispus a escrever absolutamente tudo que eu percebia dentro de mim, me arrependendo diante do Senhor, e eu comecei a escrever uma carta. No meio da página eu já estava sem ar, porque as minhas palavras eram profundas, densas, e começou a crescer o meu medo de que algum dia alguém pegasse aquela carta e lesse as coisas que eu estava lendo, mas eu continuei escrevendo, e orei dizendo: Pai, me perdoa. Me perdoa. Eu não queria ser esse Renato. Eu não queria reagir dessa forma, eu não queria falar assim, eu não queria pensar nessas coisas, mas é o que acontece. Esse sou eu. Esses são os momentos mais especiais que a gente tem
na espiritualidade cristã. Sabe por quê? Porque Deus não se relaciona com as pessoas que a gente cria. Ele não se relaciona com as pessoas que a gente inventa. Ele se relaciona com quem a gente de verdade é. Por isso, quando a gente se desnuda diante de Deus, a gente também o percebe de maneira diferente na nossa frente. E isso é transformador. Isso é transformador. Não é possível que você tenha saído de um divórcio e não tenha experimentado uma coisa assim. Não é possível que você tenha quebrado uma sociedade e depois de tanto conflito, tantas coisas que aconteceram, não tenha entrado no quarto para passar por esse tipo de experiência. Ela é fundamental, ela é importante. Em quarto lugar, a quarta atitude que nos ajuda a lidar com os conflitos desnecessários é a humilhação voluntária. Humilhação voluntária. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Você ouviu o que eu acabei de ler? Essas não são palavras minhas, mas de Tiago, irmão de Jesus, palavras que foram escritas mediante a inspiração divina. Deus se opõe aos orgulhosos. A gente não está falando aqui de um sujeito magrinho, franzino na sua frente, tentando te segurar e você rapidamente tentando se esquivar. A gente está falando aqui de algo muito mais sério do que um jogador do Super Bowl enorme parado na sua frente, dizendo você não vai passar. Muito mais sério, o próprio Deus se opõe ao orgulhoso. E isso é um problema para a gente. É duro contar com gente tentando puxar o nosso tapete se opondo, né? Mas imagine se o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, se opõe a você. Aí você faz um plano e ele diz, eu estou contra. Eu vou para a esquerda, não deixo. Eu vou para a direita, não pode. Só por cima do meu cadáver. Você imagina isso? Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Por isso, no meio dos conflitos, que tal de vez em quando você arriscar abrir mão da razão? Tá bom, você está certo, me perdoe. Que tal em meio a um conflito você simplesmente abrir mão do seu direito? Eu tinha o direito de dizer, eu podia responder, eu podia contar isso, mas não vou fazer. Por quê? Só para não ter briga. Só para o conflito não ficar pior. Eu vou me submeter a Deus, vou resistir ao inimigo e vou me humilhar. Em quinto lugar, o controle da língua. Uma outra atitude inovadora que Tiago sugere. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga colocando-se como juiz. Tiago trabalha muito na sua carta essa coisa do problema da língua. Ele diz a língua é um pequeno órgão, mas como uma pequena fagulha, ele é capaz de colocar fogo numa floresta inteira. Você já passou por alguma discussão onde você começou pensando assim, eu não vou dizer nada, eu não vou responder, eu vou aguentar, eu vou segurar, dessa vez eu vou, e de repente você fala, e depois que você fala, caramba, o que eu fiz? Por que eu não fiquei quieto? Por que eu não me calei? A nossa língua tem um poder enorme.
de revelar a nossa insensatez, de intensificar as crises. Por isso, pense antes de falar, fale somente o que for necessário. E se for necessário dizer a verdade, e se for necessário dizer a verdade, e se for necessário dizer a verdade, diga a verdade em amor. Em sexto e último lugar, como atitude inovadora que nos ajuda a lidar com os conflitos desnecessários, a confiança no Senhor. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. A gente tem um jogo interessante aqui de palavras, né? Primeiro, Tiago diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Agora ele diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Ele se opõe ao orgulhoso, mas Ele exalta o humilde. Ele exalta o humilde. O maior exemplo disso a gente pôde perceber na vida do nosso Senhor Jesus. Ninguém foi humilhado como Ele, ninguém foi escarneado como Ele, escarnecido como Ele, ninguém foi ferido como Ele. Ninguém sofreu as dores que Ele sofreu, pois ninguém levou sobre si as dores do pecado de toda a humanidade. Ninguém sofreu como Ele, mas Ele ficou quieto. Ele fez a opção pela humilhação. 3 dias depois, 3 dias depois, Deus o exaltou, trazendo da morte para a vida. Humilhe-se. 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 3 dias depois, algum tempo depois, no kairós de Deus, na hora certa, no momento exato, Ele vai exaltar você. É uma promessa. Essa é uma promessa bíblica. Nisso a gente pode confiar, nisso a gente pode colocar nossa confiança. Ele vai nos exaltar no momento certo. Augusto Cury diz, preste atenção: brigar, gritar, impor ideias, nem de longe significa ter um eu forte, mas sim frágil. Falar o que vem à mente, dizer sempre a verdade, nem sempre é a expressão de um ser maduro, mas sim de que não tem autocontrole. Um eu forte e maduro aquieta a ansiedade, protege quem ama e pede desculpas. O forte é o humilde. O forte é o manso. O forte é o que deixa passar. Os outros são frágeis. Os outros são inconstantes. Os outros estão descompensados. Os outros são descontrolados. Que sejamos fortes, com a força de Jesus, em aparente fraqueza diante daqueles que nos fazem mal. Concluindo, gente, vou sugerir um exercício. Que tal você fazer um diagnóstico dos seus principais conflitos? Se você tem problema de saúde, você vai no médico. Você faz vários exames. Você percebe o que precisa ser atacado, o que precisa ser resolvido. Aqui necessita também de um diagnóstico. Quais são os motivos desse conflito? E eles são realmente importantes. Você está disputando alguma coisa com alguém? Você está num conflito realmente pelo que aconteceu? Ou por outras razões? Qual a minha parcela de culpa
em meio a essa situação? Ou as suas mãos não estão sujas também? Ou os teus lábios não estão marcados também de coisas que você não deveria ter dito? Tenho envolvido terceiros desnecessariamente? Terceiros às vezes são importantes. Às vezes. Mas quando a gente envolve pessoas que a gente não deveria envolver, a gente intensifica e amplia o problema. E por último, submeta o seu diagnóstico à apreciação de alguém. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa que é sensacional. O coração do homem é enganoso. Você pode responder todas as perguntas e dizer, está tudo bem. Não, são motivos importantes, sim, claro que. Culpa não, eu não tenho culpa. Eu tenho envolvido outros desnecessariamente? Não, desnecessariamente não, fica tranquilo. Aí você mostra para alguém que é realmente maduro, te ama e conhece a situação, e o sujeito diz assim, só você não percebeu isso? É o contrário, meu filho. Tem coisas que todo mundo percebe ao nosso redor. E o último a saber disso, sabe quem é? A gente. Segundo lugar, elabore um plano de ação para restabelecer a paz. Disponha-se a perdoar aqueles que te feriram. Perdoar não envolve esquecimento. Perdoar significa assumir o dano do que aconteceu e não imputar sobre o outro mais a responsabilidade pelo que aconteceu. Arrependa-se de suas atitudes intempestivas. Arrependa-se, entre no quarto, fecha a porta, mergulha no teu coração, percebe por que isso está lá e como isso te torna escravo e ora, trocando a alegria pela tristeza diante do Senhor, para que Ele te renove e te transforme. Peça perdão sem justificar-se demasiadamente. Você tem que procurar alguém. Você está começando um ano novo. Faz desse ano um ano novo de verdade. Passa limpo algumas coisas. Faz uma ligação. Manda um WhatsApp. Convida para um café. Passa limpo a situação que você precisa passar. E por último, pavimente o caminho para o estabelecimento da paz. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para abraçar e há tempo para deixar de abraçar. Se é tempo de deixar de abraçar, espera o calor do problema baixar um pouquinho. Mas se esse negócio já baixou o suficiente, o que é que você está esperando? Pavimente o caminho para o estabelecimento da paz. Bom, eu tenho um monte de coisas para conversar com Deus a respeito desse assunto. Vou sentar aqui um pouquinho e vou conversar com o meu Senhor. Que tal você fazer o mesmo? Fecha os teus olhos e converse com teu Deus.